Bom dia a todos. Eu gosto de dar uma olhadinha para ir formando aquela conexão, né? E a gente poder fazer a coisa certa. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que longe de que eu seja uma palestrante, tá? Falante eu sou, mas palestrante não. Mas o assunto que eu trouxe hoje, ele é bastante específico e de muita responsabilidade até, porque eu vou falar com vocês a respeito do funcionamento da nossa casa Portal da Luz. Eu penso que muitas pessoas aqui mesmo, todos vocês que estão aqui, conhecem o trabalho que é feito na casa, como funciona a casa. Vocês têm ideia disso, todos? Não, né? A dona Isaura sabe, olha lá. Mas eu penso até que a maioria não tem. Então, a proposta é essa, é passar para vocês como é o funcionamento da nossa casa. E eu quero começar dizendo que, para tudo na vida, é preciso que haja disciplina. Sem disciplina, a gente não chega a lugar nenhum. Basta pensar nos bebês, né? A partir do momento que uma mãe sabe que está gerando uma vida, ela muda o modo como ela encara a vida e como ela se posiciona, em termos de disciplina mesmo. Ela muda a alimentação, atividade física, horário de dormir, ela muda tudo, ela passa a ter uma disciplina diferente. E quando o bebê nasce, então, tudo é disciplina para um bebê. Horário de mamada, de banho, exames, vacina. Então, a nossa vida é regida por disciplina. E aqui dentro não é diferente. Inclusive, Emmanuel nos ensina que a organização precede a caridade. Então, para que a caridade seja bem feita, ela precisa de organização. Vocês podem perceber que, enquanto estão sentados aqui, aguardando, né, o início da palestra, do atendimento, cada um dos colaboradores tem a sua tarefa. Um está cuidando de uma sala, outro cuidando de outra. Tudo precisa ser muito disciplinado em termos de horário, em termos de conduta, para que o trabalho transcorra como a espiritualidade espera de nós. Como disse o Sr. Anésio, nós trabalhamos para Jesus, não é? Inclusive, para que todos esses trabalhos sejam criados, nós recebemos orientação da espiritualidade. As coisas não saem da cabeça de ninguém, não saem da cabeça da dona Isaura, do seu Anésio, não, gente. É tudo de acordo com o que a espiritualidade orienta e determina. Só que, com o passar do tempo, vão surgindo alguns vícios de conduta, né? Nossos colaboradores. Algumas coisas que nós consideramos menos importantes, elas vão caindo no esquecimento. E, quando nós nos damos conta, o trabalho, assim a gente pode dizer, ele começa a ficar contaminado. Eu acho que esse é o termo que mais cabe, né? Ele vai se contaminando por aquilo que cada um acha que é melhor. E isso não deve acontecer. Nós temos que seguir sempre a mesma linha. Só que acontece, né? Não tem como, acontece, é normal. E aí a espiritualidade trata de nos trazer de volta para os trilhos, indicando a necessidade de uma reciclagem, estudar um livro que nós já estudamos para relembrar. Inclusive, todos os grupos mediúnicos da casa, eles estudam constantemente, não é? Então, vocês vejam por aí que a necessidade de estudar, ela não cessa nunca. Por isso, esses procedimentos de estudo fazem parte da rotina da casa. E esses procedimentos, como eu disse, infelizmente, nem todos conhecem, inclusive dentro do grupo dos próprios trabalhadores. Tem trabalhadores que não conhecem todos os procedimentos da casa, né? E isso é de grande importância. Nós temos que conhecer. O Allan Kardec não nos ensinou que a fé tem que ser raciocinada? Então, quando nós chegamos aqui,
normalmente passando por uma dificuldade, seja ela de que ordem for. Eu cheguei aqui pela dor, né, seu Anésio? A maioria de nós, né? É importante conhecer como as coisas funcionam, não é? Que lugar é esse? Aonde é que eu estou depositando a confiança de que eu vou receber ajuda para passar pelas minhas dificuldades? Então, a conversa nossa hoje é sobre isso. Aonde eu estou depositando a minha confiança? Para receber ajuda, ou mesmo para trabalhar? E aí eu já quero adiantar para vocês que talvez sobre algum tempinho no final. Então, eu proponho que a gente abra para perguntas, porque talvez muitos de vocês fiquem com alguma dúvida, porque eu também não posso especificar muito minuciosamente como que as coisas funcionam, vai ser um apanhado geral, mas se de repente surgir alguma dúvida, nós vamos deixar um tempinho no final para vocês esclarecerem, tá bom? Eu acho isso importante. Então, vamos lá, né? Eu vou explicar como que funcionam os nossos trabalhos, tanto na quinta como no sábado, né, que são especificamente dias de tratamento, e os demais dias, que são os mediúnicos, que muitas pessoas têm curiosidade de saber. Na sexta e no domingo, né, não tem tratamento, é só a palestra. Temos o passe, para quem gosta e tem necessidade, e também no domingo a evangelização infantil. Então, é assim, vamos lá. Está tudo escritinho aqui, que eu não quero deixar passar nada, não perder nada. Muitos chegam aqui, e nós podemos, né, sendo atendentes, nós podemos observar isso, sem nem saber direito o que é um passe, o que é essa transmissão fluídica. Uma ideia totalmente equivocada do que vão encontrar aqui, de como vai ser o tratamento e até o que esperar como resultado. Ou, pior ainda, esperando um milagre. Esperando que as coisas se resolvam como num passe de mágica. Então, por isso, é de fundamental importância entender que, para que o tratamento tenha um resultado positivo, o mais importante nisso tudo é o papel que o assistido irá desempenhar durante todo o processo e também após ele. Tá? E assim, o tratamento começa com o assistido passando por uma explicação, a qual damos o nome de recomendação ou orientação geral. É isso ainda, né, dona Isaura? Recomendação ou orientação geral. Mas, nesse mesmo dia, o tratamento já se dará início. Porque, na verdade, gente, quando nós nos dispomos a dar um passo à frente ali, em busca de uma ajuda, de um auxílio, seja de que ordem for, nós já estaremos sendo auxiliados. Então, a partir do momento que a gente entra aqui na casa, então, que no momento de dificuldade, nós tivemos essa atitude de fazer algo em nosso favor, nós já estamos recebendo o auxílio, vocês podem ter certeza. Então, essa é a primeira semana. Aí, na segunda semana, nós vamos passar por uma conversa fraterna, que nada mais é que um bate-papo. É um bate-papo com pessoas, com colaboradores da casa preparados para isso, onde será preenchida uma ficha, se for autorizado, porque é de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, não é? Para que possa essa ficha haver um acompanhamento. A dona Isaura acompanha o caso de cada um que está em tratamento, e aí ela pode direcionar para aquele tratamento que mais se adequar à necessidade da pessoa, não é? E, então, é a partir dessa conversa que os colaboradores fazem essa tarefa, juntamente com o apoio da espiritualidade, e eles vão anotar ali simplesmente aquilo que eles acham, não é? O que a pessoa está passando, o porquê, é bem simples. E esses tratamentos que eu falei que a gente vai procurar, a dona Isaura vai procurar adequar aquele que mais atenda à necessidade do assistido,
Eles nada mais são do que a fluidoterapia, que a gente fala, né? Eu não tenho como explicar exatamente o que é essa fluidoterapia, por isso que depois, no final, se alguém quiser mais algum detalhe, a gente passa. A fluidoterapia é feita aqui, nas salas de passe, aqui em cima, né? Temos o tratamento físico, que é feito naquela sala lá embaixo, onde tem as macas, e temos também o trabalho de desobsessão. Basicamente, os trabalhos de tratamento da casa são esses, né? Mas, gente, via de regra, todos, absolutamente todos que aqui chegam, devem passar pela fluidoterapia, independente do problema que esteja passando. Pois, nesse tratamento de fluidoterapia, né, pode-se conseguir trazer de volta o equilíbrio físico, emocional e espiritual. E sabemos que, normalmente, são essas questões, esses desequilíbrios, que estão ocasionando outros problemas, né? Inclusive as dores generalizadas, que nós temos muitas queixas, né? A pessoa tem dores e não sabe o porquê, não tem um diagnóstico, e, às vezes, acaba caindo aí no diagnóstico de fibromialgia e sintope de remédio pesado, e, às vezes, é só um desequilíbrio que ela está passando. E mesmo quando se trata de um problema comprovadamente físico, a fluidoterapia ela serve para preparar o nosso organismo para ele receber e aproveitar de forma muito mais intensa as energias que são disponibilizadas lá na sala do tratamento físico, né? Essa fluidoterapia, ela age como uma asepsia. Quando nós vamos a um hospital fazer um procedimento médico, nós não passamos por todo um processo de asepsia antes do procedimento? Então, a fluidoterapia é isso. Ela vai nos equilibrar, ela vai, vamos dizer assim, de maneira bem simples, ela vai limpar o nosso organismo. Ela vai preparar mesmo para as energias diferenciadas que são disponibilizadas lá na sala de tratamento físico, né? Óbvio que toda regra tem exceção. Se, de repente, chega alguma pessoa num estado já muito... que requer muito mais cuidados, uma coisa já muito mais urgente, digamos assim, essa pessoa será encaminhada imediatamente lá para a sala do tratamento físico. Não tenham dúvida. Mas uma coisa eu gosto sempre de deixar bem clara. Um tratamento não é melhor que o outro. Não é. Cada um deles tem a sua importância. Isso aqui, a conversa, vocês podem não acreditar, aquela palavra do Evangelho que é feita ali naqueles 20 minutos antes do início do passe, ela é o mais importante de tudo. Ela é mais importante que qualquer coisa. Por isso que a gente pede muito, insiste muito para que a pessoa não perca o Evangelho. Isso é o mais importante, tá? Então, um tratamento não é melhor do que o outro, cada um tem a sua importância e a sua dedicação. E tudo é feito pela espiritualidade. Nós aqui, colaboradores, somos, digamos assim, os assistentes, os enfermeiros, não é? Aqueles que vão indicar para vocês, olha, entra naquela sala, deita, toma essa água. Quando existe uma orientação espiritual, esses colaboradores vão passar essa orientação espiritual, mas é isso. Quem faz o trabalho é a espiritualidade. Nós não somos nada, tá? Outra coisa muito importante, precisa ficar claro. Não existe um médium mais forte ou melhor do que o outro. Cada um tem a sua mediunidade. Quem estuda, já estudou a respeito de mediunidade, sabe o quanto as mediunidades são diferentes. A princípio, a gente pode pensar, quando não conhece, que a mediunidade é uma coisa fechada. Mas não, gente.
no livro dos médiuns, tem uma infinidade de tipos de mediunidade ali descritas, e quando você começa a trabalhar, que você tem essa mediunidade mais ostensiva, você vai perceber que a sua mediunidade parece que não se encaixa em nada dali que você aprendeu, né? É como se fosse uma impressão digital. Cada um tem a sua, né? E todos os tipos, todas elas são necessárias para um bom trabalho, porque elas vão se complementar. O que um não percebe, o outro pode perceber. Nas conversas fraternas, mesmo, nós temos um exemplo muito importante disso. Vocês, quem aqui já fez tratamento? Levanta a mão para mim. Então, muito provavelmente vocês passaram por vários atendentes, não foi? Sempre uma pessoa diferente. Por que isso? Porque o que um percebe, o outro não percebe. E assim por diante. A gente consegue, com isso, ter uma abrangência melhor da dificuldade que a pessoa está passando, né? Muitas vezes, eu não sei direito essa história, mas muitas vezes você tem a sala, por exemplo, tem 2 cadeiras dentro da sala de passe. Aí o assistido entra e ele conhece um determinado passista ali, e ele acha, eu quero tomar o passe com aquele passista, porque ele é forte. E aí ele atropela, passa na frente do irmão e para sentar naquela cadeira. Nossa, ele não sabe que na outra estava ali tudo preparado para ele. A energia que ele precisava, tudo prontinho ali, disponibilizado para ele. Né? Porque não somos nós que estamos ali em pé e vamos impor as nossas mãos ali. Ali só vai um pouco da nossa energia. Quem sabe o que o assistido precisa é a espiritualidade, né? Então, é isso. Bom, muitas pessoas perguntam, dando continuidade, né? Existe a possibilidade de fazer atendimento em domicílio? Existe. Mas isso precisa tomar muito cuidado. Primeiro, porque nós só fazemos isso no caso da pessoa realmente estar impossibilitada de comparecer aqui à casa. Outra coisa importante, se ocorrer esse atendimento, sempre, no mínimo, 2 passistas comparecerem à casa da pessoa, tá? E jamais, em tempo algum, esse auxílio deve ser prestado na casa do médium. Jamais, jamais. Nós aqui temos todo o campo vibratório que protege. Na nossa casa não tem isso, né? Nós temos a nossa proteção, claro, mas não no grau que é necessário para fazer um atendimento, né? Bom, aí, esse é o atendimento a domicílio. Eu falei dos trabalhos de quinta, de sábado, de desobsessão. Nós temos também, não podemos esquecer, aquilo que nós chamamos de PS, né? Que é o passe que é dado aqui nessas salas, né? PS vem de pronto-socorro, seu Anésio? Que é PS, mas, na verdade, acho que nem é um pronto-socorro. Aquelas pessoas que estão bem, não é? Que não precisam do tratamento, que vêm ouvir a palavra, a palestra, mas depois, no final, querem tomar um passe para se energizar aí durante toda a semana. Então, o passe é dado nas salas aqui do lado, tá bom? E, finalizando os tratamentos, né? Não menos importante, muito pelo contrário, nós temos a evangelização infantil aos domingos de manhã. Confesso para vocês que, nesse caso, eu não posso dar maiores explicações, porque eu nunca transitei pelo trabalho da evangelização. Eu passei já por todos os trabalhos da casa, mas pela evangelização, não. Mas, qualquer dúvida, é só vocês procurarem o pessoal, a Rogéria, e vocês serão informados. E eu falo não menos importante, por quê? Porque é o que vocês viram aqui, né? Nós temos que começar a cuidar das nossas crianças assim que elas nascem. Esse ensino moral, ele é de fundamental importância para que se forme uma sociedade digna, uma sociedade responsável,
uma sociedade que entenda os valores de Deus. Nós precisamos encaminhar os nossos jovens o mais cedo possível. Depois, quando eles tiverem condição de escolher, cuidarem da própria vida, se eles não quiserem seguir, aí é uma escolha deles. É uma escolha deles. A nossa obrigação é esse encaminhamento, certo? Então, gente, isso que eu relatei até agora é a parte dos trabalhos em que existe o público, né? Aí, então, vamos falar do trabalho de desobsessão, que a gente costuma chamar de trabalho fechado, e as pessoas podem até ter uma ideia equivocada, né? Porque a gente fala esse termo trabalho fechado. Mas isso é simplesmente porque não existe o público encarnado. Não tem. Ele é composto apenas pelos trabalhadores encarnados, né? Os trabalhadores que compõem aquele grupo, e a espiritualidade. E que eu saiba, toda casa espírita tem trabalho mediúnico. E sei também que algumas adotam aí a presença, né, de um pequeno público. Mas as casas que se orientam pelas obras de Allan Kardec, que podem ser chamadas mesmo de casas espíritas, não espiritualistas, elas não permitem a presença de público nesses trabalhos. Por quê? Conforme Kardec já nos explica no Livro dos Médiuns, é assim, olha, para que se tenha uma reunião mediúnica séria, é preciso muito tempo de preparo e de estudo por parte dos integrantes. Séria, reunião mediúnica você pode fazer em qualquer lugar. Saber o que você quer, né? Nós já aprendemos que o nosso meio de comunicação com a espiritualidade é o quê? Alguém sabe me dizer? Pensamento. Pensamento é o nosso meio de comunicação. E o primeiro requisito mencionado por Kardec para a realização dessas reuniões é a perfeita comunhão de ideias e pensamentos. Olha, nenhum médium, na verdade, nenhum de nós, né, consegue viver exclusivamente para uma tarefa. Nós somos multitarefas, não é? E para o trabalho mediúnico, então, muito menos, né? Muitos, a maioria trabalha, depois do trabalho vem aqui para a casa espírita para participar do trabalho, né? E aí vem com a cabeça cheia de problemas, de pensamentos. Às vezes o dia foi um pouco mais tumultuado. Então, vocês imaginem até que a pessoa ela se acomode ali na sala, ela consiga, aos poucos, ir relaxando, e aos poucos vai limpando a mente daquele dia a dia tumultuado, aos poucos vai se conectando com os companheiros encarnados, se conectando com os trabalhadores da parte espiritual. Isso é um processo que não é feito assim em 5 minutos, não. É por isso que a gente costuma até chegar uma meia hora antes de começar o trabalho, vai para a sala, fica lá sentado, orando, depois fazemos uma leitura do Evangelho. Tudo isso para nos colocar num padrão vibratório ali que o trabalho necessita para que ele seja bem realizado, né? Então, para tudo isso, dá para vocês imaginarem a necessidade que nós temos de muito estudo e muita preparação, né? Agora, imaginem o que poderia acontecer no caso de uma reunião aberta ao público. Imagine, né? Cada um de vocês aqui está com um pensamento diferente. Por mais que vocês estejam aqui prestando atenção no que eu estou falando, vez ou outro pensamento dá aquela escapada, pensa lá no almoço que tem que fazer, pensa em quem deixou em casa, pensa no compromisso com o filho. Aí, opa, espera aí, deixa eu voltar e prestar atenção aqui. É assim com todo mundo, com quem trabalha no mediúnico também, né? E ainda pior, quando a pessoa vai participar,
de um trabalho desse, ele é público, e a única intenção dela, a única coisa que passa na cabeça dela é a curiosidade. Ou ela vai ficar esperando receber uma mensagem de um ente querido, aí um espírito que está lá, né, um danadinho que gosta de brincar, ele já se passa pelo ente querido e já transmite uma mensagem para essa pessoa. Acontece, gente. Acontece. Por isso que nós precisamos de estudo, para entender tudo isso aí, tá bom? Então, eu acho que com o público, sinceramente, não daria muito certo, né? Se o objetivo for um trabalho sério, cada coisa no seu lugar, cada coisa com a sua disciplina, cada coisa com a sua organização, né? Bom, existem os trabalhos mediúnicos, nós temos 2 tipos, né? O de atendimento fraterno, onde a espiritualidade traz para atendimento aqueles espíritos que estão em sofrimento por diversos motivos. Pode ser, por exemplo, desencarnou por um acidente, uma doença, às vezes até um suicídio. Espíritos que ainda não têm consciência do desencarne, ou se eles têm essa consciência, eles não aceitam, né? E vejam que interessante, que nós chamamos isso de trabalho de atendimento fraterno, como fazemos com o trabalho dos encarnados. O trabalho dos encarnados também é atendimento fraterno. Sabe por quê? Porque nada muda. Nada. Quando a gente desencarna, a gente continua igual. Tudo que a gente era aqui, a gente continua lá. Não muda nada, tá? Uma observação. Talvez vocês já tenham ouvido falar, principalmente quem estuda mais, que existe uma corrente espírita aí que acha desnecessário o trabalho mediúnico, né? Existe. Infelizmente, existe. Só que por que precisa? Eu estou colocando isso porque no nosso grupo de estudo, de quarta-feira, que a gente estuda o Livro dos Espíritos, o Evangelho, essa pergunta já me chegou muitas vezes pelos companheiros que fazem parte. Mas por que precisa do trabalho mediúnico? Se é a espiritualidade que faz o trabalho, para que precisa o trabalho mediúnico? Eu vou explicar, gente, isso talvez fique um pouco mais difícil de entender para algumas pessoas, mas é o que eu falei. No final, estamos aqui, se der o horário, eu fico à disposição, talvez, tá bom? Esses espíritos que vêm no trabalho mediúnico são ou obsessores ou espíritos sofredores, né? Não tem espírito que está bem já, não precisa do atendimento. E dependendo da condição que eles estão no mundo espiritual, eles ainda estão tão ligados à matéria que eles não conseguem enxergar, sem brincadeira, eles não conseguem enxergar aquele grupo de espíritos que está ali para auxiliá-los. Eles não veem. Por quê? Porque a energia da espiritualidade ela é muito mais sutil que a nossa aqui. A nossa é mais pesada. E como eles ainda estão muito ligados à matéria, muito materializados, eles necessitam dessa... eu vou usar um termo que vai ficar bem fácil de vocês entenderem, dessa transfusão de energia mais materializada que nós, enquanto encarnados, possuímos. Tá? Então, essa é a necessidade deles serem trazidos para receber o que nós chamamos de choque anímico. O que é um choque animal? Essa energia mais animalizada que nós temos, né? E o que é esse choque anímico? É o contato do perispírito do desencarnado com o perispírito daquele médium. Então, ali ele vai receber essa energia, e aí o dialogador vai conversando com ele, vai acalmando, e aos poucos, ele parece que assim, de repente ele passa a enxergar a espiritualidade que está ali para auxiliá-lo. Deu para entender? Conseguiram entender? Ótimo.
Parece complicado, mas não é, viu? É bem simples. Bom, então, esse é o trabalho que a gente chama mediúnico de atendimento fraterno. Como eu disse, existe também o trabalho de desobsessão, né? Aí, no trabalho de desobsessão, a situação requer ainda mais cuidado. Porque ali são trazidos espíritos que estão cientes da sua condição, a condição ali de desencarnados, né? Eles são inteligentes e eles sabem muito bem a vantagem que eles possuem pelo fato de não serem vistos por nós. Então, vocês imaginem o campo aberto que eles têm para trabalhar, né? O trabalho deles. E, normalmente, eles são espíritos obsessores, por quê? Porque eles estão em um processo de vingança. Eles carregam mágoas, muitas vezes de séculos. Eles vêm carregando essa mágoa, esse ódio, né? E o que eles querem? Eles querem se vingar, eles querem pegar aquela pessoa que está hoje aqui encarnada e que no passado foi o algoz dele, e ele quer se vingar. Então, isso requer um trabalho assim muito mais dedicado, não é? Muito mais longo, porque às vezes, para que ele adquira uma certa compreensão, é preciso que ele seja trazido por semanas. Não é só uma vez, um atendimento que vai resolver, né? Bom, então eu penso que, olha, essa curta explicação que eu dei, que eu não posso me prolongar muito, né, já tenha dado para vocês perceberem o quanto de seriedade e comprometimento é necessário para se trabalhar com a espiritualidade. Trabalhar com a espiritualidade não é brincadeira, né? Agora, eu quero entrar na parte que eu acho a principal. Ela é mais curta, mas é a principal de tudo que eu estou falando para vocês, que é o quê? É o papel do assistido nesse processo todo. É a parte principal. Porque não existe milagre, gente. Não existe. O que existe é fé, é compreensão e muito trabalho da parte daquele que está passando por uma dificuldade. Então, para isso, nós temos algumas recomendações muito importantes a serem seguidas. E que vocês tomam conhecimento naquele primeiro dia que eu falei, que é o dia das recomendações. Vocês vão ali na sala, vão receber um papel. Lá vai ser dito tudo que vocês precisam fazer durante o período de tratamento, que é a questão da alimentação, a questão do cigarro, tantas outras coisas, desligar o celular, né, na hora da palestra, e, principalmente, a questão do evangelho no lar. É o mais importante. Por que é o mais importante, né? Porque quando a gente insiste na questão de fazer o evangelho no lar, não só quem está em tratamento, todos. Porque todos nós aqui precisamos, se for ver, precisamos de tratamento. Não é para rezar. Não é para você fazer o evangelho para rezar. Rezar, você reza. Você reza em qualquer lugar. Você reza tomando banho. Você reza passeando. Você reza fazendo comida. Qualquer hora, qualquer lugar, qualquer oração. Não é para isso que tem que fazer o evangelho no lar. Né? É que quando nós orientamos as pessoas sobre a necessidade de fazer o evangelho no lar, nós esperamos muito mais do que 15 minutos, meia hora que a pessoa vai tirar para rezar. É muito mais do que isso. Por quê? O evangelho é um código de conduta universal que rege todos os relacionamentos humanos. Código de conduta universal. Nele estão contidos todos os ensinos que Jesus nos deixou, que se nós vivenciarmos, eu não vou falar para vocês que a gente não vai ter problema, não. Né? Oh, que planeta que nós estamos?
Então, não precisa mais nada, né? Estamos no planeta de expiações e provas, vamos passar por dificuldades. Mas essa conduta, ela vai nos ajudar, vai nos auxiliar a passar pelas dificuldades, né? Mas tem um detalhe também, né? Não adianta você ficar meia hora, 1 hora fazendo o evangelho, fecha o livro e continua fazendo tudo igual. Já sai da mesa ali que estava rezando, já dá um coice no companheiro, na mulher, no filho. Falar coice que é para ficar bem entendido. Não é nenhuma resposta mal criada, é um coice mesmo, né? Tem gente que adora com os 2 pés no peito do outro, assim, para deixar a marca. Então, não adianta. Você pode rezar o dia inteiro, se você tiver um comportamento desse, né? Porque, a partir do momento que nós começamos a ler ali o Evangelho, então, no começo, a gente só lê, depois a gente começa a prestar atenção. Você lê 1, 2, 3 vezes, né? Você vai percebendo que o que ele traz, o que o Evangelho traz para nós? É uma proposta de mudança de conduta, né? É aquela proposta de transformar o homem velho no homem novo. Nele, nós encontramos de forma bastante clara, tudo aquilo que a gente precisa fazer para melhorar, né? A gente encontra outra informação muito importante, que é o porquê nós sofremos. Está lá explicado, está tudo lá, né? Se você não encontra tudo lá, vai lá no Livro dos Espíritos, que você vai encontrar também resposta para tudo, né? Respostas mais técnicas, vamos dizer assim. O Evangelho é mais a parte moral, né? O Livro dos Espíritos traz mais a técnica do mundo espiritual, né? Então, vocês perceberam que não é o ritual de fazer o Evangelho no lar, porque a doutrina espírita ela não tem ritual, mas sim por que fazer o Evangelho no lar. Além da proteção que ele nos traz, com o entendimento de tudo que Jesus veio nos ensinar, nós vamos, aos poucos, interiorizando essa necessidade de mudança. Não adianta, todos nós temos muitas questões a modificar dentro de nós, porque não adianta eu querer, prestem atenção, não adianta eu querer que os meus problemas se resolvam esperando que aqueles que convivem comigo mudem. Não. Quem tem que mudar sou eu, não é o meu companheiro. Né? Eu que tenho que buscar dentro de mim aquilo que não está indo bem. E muitas vezes, sabemos, é difícil de reconhecer, porque isso mexe com o nosso orgulho. É muito difícil reconhecer que nós temos defeitos, sim, que nós temos muitas questões a serem ajustadas no nosso comportamento, né? Uma coisa importante, as nossas doenças físicas, que eu falei que a fluidoterapia ajuda a equilibrar, por quê? Porque muito dessas doenças, elas podem estar nos acometendo simplesmente em razão desses sentimentos, dessa conduta que nós trazemos, né? Muitas vezes raiva, mágoa, rancor, como os espíritos obsessores, né? O senhor Anésio falou a hora que eu entrei ali, vamos acertar o que nós temos que acertar nessa vida aqui, para não levar embora. E é isso, gente, é isso, né? E olha, já existem estudos que comprovam que toda vez que a gente consegue limpar o coração desses sentimentos mais pesados, existe uma renovação celular no nosso organismo. Células doentes são substituídas por células sadias. Olha que maravilha, não é? Então, as aflições, as dores, os sofrimentos, eles não são castigos. Eles são ferramentas para a nossa evolução. Vamos aprender com eles, né? Eles são um despertador, um alerta. Quando a gente se encontrar numa situação de desespero, de dificuldade, seja de qual ordem for, vamos parar, pensar tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente escuta aqui dentro da casa. Vamos pedir auxílio para a espiritualidade nos ajudar a enxergar a melhor forma de resolver aquilo. Né? Eu preciso começar a correr, né? 10:10. Outra coisa muito importante e delicada que eu gostaria de colocar, está acabando, viu, gente?
é que muitos de nós temos problemas obsessivos, isso faz parte, né? E muitos também chegam aqui preocupados somente em se livrar desse problema, esquecendo que quem provoca tudo isso somos nós mesmos, né? São coisas que fizemos em vidas passadas, que não lembramos, e muitas vezes comportamentos que temos nesta vida, tá? E aí esses comportamentos nos impedem de manter um padrão vibratório que possa manter esses irmãos aí menos esclarecidos afastados de nós, porque o que manda é o nosso padrão vibratório. E aí a casa vai ajudar através do trabalho de desobsessão? Muito provavelmente ajuda, sim, sem dúvida. Mas se a pessoa não mudar os seus pensamentos, a sua conduta, vai ser difícil, porque aí você pode até afastar um obsessor, depois vem outros. Então, o segredo todo é nosso, está com a gente, né? Outra coisa importante são pessoas que chegam já com um diagnóstico de mediunidade, que receberam em algum momento aí um diagnóstico de mediunidade, elas já querem chegar e ir trabalhar num trabalho mediúnico. E aí? O que fazer? É difícil, gente. É difícil, vocês não têm ideia. Fazer essa pessoa entender que nós precisamos trabalhar na caridade. O trabalho mediúnico é caridade? É. Mas existe um longo caminho para chegar, né? A organização não precede a caridade? Então, para o trabalho mediúnico é preciso um caminho longo, né? E dar passividade, o que é dar passividade? É receber espírito? Não é o caminho para curar desequilíbrio. Não é. Você só pode fazer o trabalho de dar passividade a espíritos quando você está perfeitamente equilibrado, tá bom? O caminho é o inverso, tratamento, muito trabalho de caridade em outras frentes e muito estudo. Tanto que a sequência do estudo sistematizado da doutrina espírita primeiro ano, filosofia, segundo, religião, terceiro, ciência. Mas por que estudar isso? Porque a doutrina espírita é fundamentada nesse tripé: filosofia, religião e ciência. Por isso. Depois, o quarto ano, a dona Isaura ensina como é a prática disso tudo que eu falei para vocês. E somente no quinto ano é que vai ser começar a ser trabalhada a mediunidade. Né? Viram que interessante? A mediunidade é o último item a ser trabalhado. Mas depois não para de estudar, não, hein, gente? Não pode, tá? Então, é assim, quando vocês chegam... Vocês não, nós. Quando nós chegamos aqui, né, a primeira preocupação da casa é o acolhimento. Fazer com que todos sintam que não estão sozinhos. Aqui não existe julgamento, todos nós estamos no caminho do aprendizado. E todo problema é importante. Ninguém tem problema maior ou melhor ou pior que o outro. Cada um carrega aquilo que pode, né? Depois, o outro passo que é muito, muito importante é fazer cada um entender que a cura está aqui dentro de nós. Não tenham dúvida disso. Né? O nosso trabalho é mostrar a vocês que todos temos as ferramentas e as condições, né? E que somente através do conhecimento nós vamos saber utilizar essas ferramentas, né? E esse conhecimento a gente adquire estudando. Por isso que nós insistimos tanto no estudo. Além do estudo sistematizado, que é na segunda-feira, nós temos estudo na quarta-feira à tarde, nós temos estudo na quinta-feira à noite e no sábado à tarde. Esses 3 dias pode entrar qualquer época, não tem pré-requisito. Tá? Eu quero começar a estudar. Procura qualquer um desses grupos, qualquer época do ano, e a entrada é livre. Tá? Então, toda essa dinâmica que eu passei para vocês da casa se dá da seguinte forma: do 1º ao 4º ano, o sistematizado, na terça, o trabalho mediúnico, tem um papelzinho lá embaixo com tudo. Tá? Na quinta, nós temos à tarde o trabalho de atendimento fraterno, de assistência, e o estudo à noite.
Na quarta eu não falei, né? Na quarta tem o grupo de estudo à tarde, o trabalho mediúnico à noite também. Na sexta, palestra passe. No sábado, o tratamento e o estudo à tarde. E no domingo, é isso aqui, palestra, passe e evangelização. E, para encerrar, eu quero deixar uma frase para vocês, que foi dita pelo Espírito da Verdade, está no Evangelho, no capítulo 6, o Cristo Consolador. E ele disse o seguinte para nós: espíritas, nós somos espíritas, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então é isso. Espero que vocês tenham conseguido ter uma noção de como funciona a casa. Já é 9:55, não sei que hora que acaba, mas eu estou à disposição, posso ficar aqui, qualquer dúvida. Ok? Muito obrigado pela atenção. Não sou palestrante, não esqueçam, só vim explicar o trabalho, tá bom? Obrigada, um beijo no coração de todos.